Olá, bem-vindos a mais um programa A Vida dos Outros da União das Misericórdias Portuguesas. Esta edição é dedicada ao património das misericórdias. Edifícios com séculos, museus importantes, documentos raros e peças artísticas valiosas, tudo devidamente guardado, recuperado e colocado à disposição das comunidades por misericórdias em todo o país. Mas antes de tudo isso, fique com a atualidade no mundo das misericórdias. A União das Misericórdias Portuguesas assinou recentemente um protocolo com o Instituto da Segurança Social e com a Fundação Gulbenkian, com vista a definir a gestão e atribuição de apoios às populações afetadas pelos incêndios de junho na Zona Centro. O provedor da Misericórdia de Grândola foi distinguido com o Prémio Nunes Correia Verdades Faria, da Santa Casa de Lisboa. O prémio foi entregue a Horácio Carvalho Pereira pela dedicação, empenho e trabalho desenvolvido na Misericórdia durante 34 anos. A União das Misericórdias Portuguesas assinou um protocolo com a Liga dos Bombeiros Portugueses no âmbito do cartão de saúde social. Através deste cartão, os associados da Liga vão beneficiar de descontos numa rede com mais de 400 hospitais e clínicas em todo o país. O vinho tinto de 2014, Quinta da Raboa, produzido pela Misericórdia do Fundão, conquistou uma medalha de ouro no 10º concurso de vinhos da Beira Interior. Segundo o provedor Jorge Gaspar, o prémio tem especial significado por distinguir o primeiro vinho produzido pela instituição. A Misericórdia da Maia coloriu as ruas no dia 2 de julho para marcar o encerramento das atividades letivas. Pelo segundo ano consecutivo, a instituição reuniu cerca de 1.500 pessoas, entre crianças e familiares, numa iniciativa cujo mote foi colorir a vida. A Associação Mutualista Montepio e a Universidade Autónoma de Lisboa organizaram pela primeira vez em Portugal uma Universidade de Verão dedicada à economia social. A iniciativa teve lugar entre 24 e 28 de julho e contou com a participação da União das Misericórdias Portuguesas. O Clube do Atascance, de Mortágua, organizou pelo segundo ano consecutivo um passeio de todo o terreno solidário. O objetivo foi angariar receitas e também proporcionar um dia diferente aos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Misericórdia de Mortágua. A Misericórdia de Peso da Régua foi a vencedora da 5ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto, com um projeto piloto que recorre a robôs para ensinar matemática e ciência às crianças do pré-escolar e primeiro ciclo. Os prémios foram entregues numa cerimónia que contou com o Presidente da República. A Misericórdia de Amarante tem um centro interpretativo de memórias com sala multimédia, a Sala dos Artefactos da Paixão e ainda a Sala da Memória. O edifício foi recuperado recentemente, mas as histórias nele guardadas são bem antigas. O Centro Interpretativo de Memórias da Santa Casa da Misericórdia de Amarante, ou CIMA, resulta de um investimento que ronda os 400 mil euros. Para se fazer a história do país, tem que ter a história das misericórdias. Desde 1498 que elas existem e, portanto, muita da história do país passa pela história das misericórdias. Portanto, as mais velhas, como esta, que tem 488 anos, têm documentos que muitas das vezes traçam a vida, o cotidiano, o status quo da comunidade. Portanto, isso é parte da história. É importante que, ao podermos aproveitar estes livros, nós podemos estudá-los de maneira que sabemos o que era Amarante, por exemplo, neste caso, ao longo das épocas. Nós temos hoje cerca de 2.345 fotografias de património, depois de feita uma seleção das mesmas. E estamos assim a lembrar os nossos beneméritos e acho que só desta maneira conseguimos ser dignos herdeiros deste património. Temos neste momento em curso o restauro da igreja, que precisa já de olharmos para ela, nomeadamente no aspecto exterior, para que não hajam infiltrações de umidade. E depois temos uma parte importante que é tratar dos documentos, da parte documental. Uma coisa que vai, com toda a certeza,
levar o seu tempo, tem os seus custos e que nós não deixaremos, inclusivamente, de recorrer ao Ministério da Cultura. O CIMA contempla 3 importantes áreas. A primeira, a sala multimédia, recorre à tecnologia para dar a conhecer toda a história da Misericórdia, sendo este um forte polo de atração para um público mais jovem. Na segunda, a sala dos artefactos da Paixão, podemos ver bandeiras, documentos e outras imagens com forte ligação à Misericórdia de Amarante. Na terceira, a Sala da Memória, estão expostos documentos relativos aos momentos mais marcantes da história da Santa Casa, estando também aqui peças ligadas ao culto, retratos de beneméritos e imagens de santos. Em Santarém são os livros antigos e raros que nos contam a biografia da cidade através da história da Santa Casa escalabitana. Um arquivo que é um tesouro, estudado por quem ama o conhecimento e mantido com a arte de outros tempos. O martelo e os cadernos de folhas impressas são companhia habitual de Marta Boré, técnica de encadernação na oficina da Misericórdia de Santarém. Marta dedica-se à recuperação de livros degradados, na maior parte dos casos por ação do tempo ou negligência dos proprietários. Marta cuida deles e restitui-os à vida com mais saúde e melhor aspecto. Eu digo sempre, para mim um livro é como um bebê, tem que ser tratado com cuidado. Pronto, e muito mimo. Por isso é que eu gosto, na parte de encadernação, gosto muito da parte de restauro, porque é uma coisa que dá prazer, um livro vir desfeito, velho, roto, e no fim da encadernação tem um aspecto que muitas das vezes os clientes ficam admirados e não conhecem os livros. Isso dá-nos um prazer enorme. Esta oficina nasceu para ensinar uma profissão aos jovens integrados no Lar dos Rapazes, uma das valências da Misericórdia de Santarém. Os alunos do lar aprendiam com quem fazia e com os anos chegavam a mestres encadernadores. Queria era mesmo aprender esta arte de fazer encadernações. Aprendi assim foi. Cá estou já desde 1978, mais ou menos. Porque isto é artesanal, é uma coisa que a gente dá a gosto, no fim, da gente agarrar um livro e pronto, e desmanchá-lo e cozê-lo e depois pôr uma capa nova. Acho que dá gosto mesmo. Uma oficina destas faz todo o sentido numa casa de livros, como é caso deste arquivo histórico da Misericórdia de Santarém. Nestas estantes carregadas de volumes forrados a cor antigo, predominam os manuscritos com centenas de anos. Testemunhas silenciosas de mais de 5 séculos de memória e vivência de uma instituição que marcou e continua a marcar a história da cidade. Em Santarém há poucas pessoas que leiam este tipo de livros. E denota-se, de facto, essa falta. E eu sou dos poucos que ainda se mantém e que gostam de o ler. Porque cada leitura, cada página, cada livro que aqui está, encerra a história de um outro escalabitano que nós não conhecemos. Passou muito tempo e, como eu costumo dizer, precisamos descobrir novos heróis. Os heróis destes livros são gente de outros séculos que não conseguiram vencer o anonimato da sua morte e esperam pacientemente por algum investigador com gosto e curiosidade. Qualquer investigador, qualquer utente que precise de consultar os livros, bastará vir aqui à biblioteca e consulta o volume que precisar e aquilo que desejar. Portanto, é um serviço que está sempre aberto a toda a comunidade, especialmente ao mundo científico e académico. A disponibilidade do Arquivo Histórico da Misericórdia de Santarém inclui 2.000 livros e cerca de 4.000 documentos avulso. É uma riqueza nacional, tanto do ponto de vista informativo e documental, como do ponto de vista patrimonial, que a Misericórdia de Santarém cuida e guarda com zelo e profissionalismo. A Misericórdia do Pedrógão Grande dispõe de 4 interessantes espaços museológicos que testemunham a generosidade dos benfeitores. As heranças e os legados deixados às misericórdias continuam a fazer prova de que a confiança nas Santas Casas é justificada.
Adélia Capitão, colaboradora da Misericórdia de Pedrógão Grande, é a anfitriã habitual de quem pretende visitar os museus que constituem o vasto espólio cultural desta instituição. Ao longo dos seus 547 anos de história, a Misericórdia de Pedrógão Grande foi acumulando um património artístico diversificado. Parte do espólio foi adquirido pela Irmandade, mas o mais significativo foi doado por beneméritos. Manuel Nunes Correia foi o último grande benfeitor de Pedrógão Grande, ajudando a Misericórdia e os pedroguenses. Papel relevante teve também a sua esposa Eva Nunes Correia, que acompanhou o marido no legado de vários edifícios, o mais emblemático dos quais veio a transformar-se em Casa-Museu Manuel Nunes Correia. A Casa-Museu existe desde 1990, foi inaugurada pelo Sr. Comendador Manuel Nunes Correia, o último grande benemérito da Misericórdia de Pedrógão Grande, que colocou na casa onde nasceu o pai dele os objetos da família. As lembranças, a história da família, doou este museu à Misericórdia de Pedrógão Grande para ser preservado para a memória futura. No património cultural da Misericórdia de Pedrógão Grande, destaca-se também o Museu Pedro Cruz, pintor lisboeta que viu a sua obra preservada pela Santa Casa Pedroguense. O espólio do museu é constituído por 68 quadros a óleo e ainda outras obras de desenho, esboços e esculturas, ilustrando todas as suas fases artísticas. O Pedro Cruz, um museu que data de 1986, foi um pintor que nasceu e viveu em Lisboa, morreu em Lisboa, um homem do século XIX. Este pintor terá de certeza passado por Pedrógão, uma vez que num dos seus desenhos aparece a Ponte Filipina e a barragem do Cabril. A Capela do Calvário é uma das joias de Pedrógão, sendo o centro do culto religioso celebrado durante a Semana Santa. A pouca distância da Capela do Calvário fica a Igreja da Misericórdia, que data de 1470 e acolhe nas suas dependências um pequeno mas valioso museu de arte sacra. É com certeza uma das mais antigas do país, que tem um museu de arte sacra junto à sua igreja, com um vasto património religioso, nomeadamente uma Virgem e um menino do século XII, século XIII em madeira e outros objetos do património religioso que estão lá colocados nesse museu. O provedor da Misericórdia de Pedrógão Grande considera que este espólio é, sem dúvida, de interesse cultural. Sendo uma instituição pequena, que tem 130 trabalhadores, é uma instituição rica em património. E claro que devemos preservá-lo e potenciá-lo, porque este património, este espólio, representa tudo aquilo que é a Santa Casa da Misericórdia nas suas centenas de anos de existência. Traduz toda a sua história, como alguém dizia, o próprio bilhete de identidade da instituição. Nesta vila do distrito de Leiria, martirizada pelos incêndios, continua a preservar-se a esperança, porque a história mostra bem a força dos pedroguenses. O Museu Tesouro da Misericórdia de Viseu apresenta peças que são testemunhas de uma história de séculos a fazer o bem, provenientes de diversas valências e espaços de intervenção da Misericórdia. Estas peças distinguem-se pela sua relevância documental. O Museu da Misericórdia, designado por Tesouro da Misericórdia, foi inaugurado em 2007 com o objetivo de recuperar, restaurar, preservar e divulgar grande parte do espólio artístico da Misericórdia de Viseu. A Misericórdia de Viseu tem como principal património cultural a sua igreja e o seu museu, o espaço museológico que é contíguo à igreja, portanto foi um aproveitamento que foi feito das zonas laterais da igreja e onde está o grande espólio. Tudo aquilo que temos guardado e temos investido de uma forma a que parte da nossa história possa ser visitada, ser vista por as pessoas de Viseu e todos os visitantes que vêm do país à cidade de Viseu. Este museu tem uma riqueza patrimonial significativa. Quando, há cerca de 15 anos, se iniciou todo um trabalho de recuperação de peças que estavam dispersas,
A preocupação inicial foi justamente a da sua, diríamos, reabilitação, do seu restauro, de tal forma que a autenticidade nunca fosse colocada em causa. Por outro lado, houve a preocupação de reunir aqui peças provenientes de vários edifícios, não apenas ligados ao culto, mas ligados a outras atividades, designadamente aquelas que transportam uma memória de espaços que tiveram um papel relevante na história da Misericórdia de Viseu. A antiga botica, que foi durante muitos anos, desde os primórdios, desde o século XVI, foi componente existencial. Por outro lado, houve a preocupação de restauro das peças mais icónicas, designadamente aquelas que têm a ver com a escultura. Temos a componente do retrato, da pintura, das telas. Temos também a componente documental, temos a componente fotográfica, temos a componente do nosso órgão, o órgão barroco, e hoje a peça mais emblemática do barroco em termos musicais na cidade de Viseu. Temos ainda a componente na outra ala, na ala sul, que é dedicada às exposições temporárias. Portanto, há de facto uma diversidade que permite que o visitante, em função da sua motivação, encontre-se sempre aqui qualquer motivo que seja uma mais-valia para a sua formação e quando sair da visita ao museu diga aprendi alguma coisa, independentemente do seu grau de conhecimento. Tanto recebemos aqui miúdos dos infantários, aos quais possibilitamos que realizem a chamada caça ao tesouro. Temos depois uma atividade consagrada e replicada no país, que é o xadrez nos museus. Temos também, depois para um público sénior, iniciativas que correspondem a uma preocupação mais de um conhecimento mais aprofundado e que revelam depois também um grau de referências que nos obriga a adaptar o nosso discurso a esse mesmo público. Distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia, o Tesouro da Misericórdia pretende continuar a desenvolver a ligação entre o historial de Viseu e o da instituição, relevando o papel que esta assumiu no contexto da promoção social e no desenvolvimento da cidade. O Museu do Trajo de São Brás de Alportel é uma instituição singular que alia o valor das suas coleções à intervenção cultural na comunidade. Digitalizar fotografias antigas, identificar pessoas já falecidas, reconstituir memórias e trajetos de vida. É esta a atividade das quintas-feiras para um grupo de colaboradores voluntários do Museu do Trajo de São Brás de Alportel. A Sala da Fotografia tem um papel muito importante neste museu porque é um espaço de partilha e de consolidação das memórias da terra contadas pela biografia fotográfica dos seus habitantes. Trazemos as fotografias e vamos assinalando as pessoas que conhecemos para que eles saibam quem é, para fazer depois uma história, para fazer uma confirmação, para ficar na recordação, não é? As fotografias são digitalizadas e projetadas e todos colaboram no reconhecimento das pessoas. Nomes e histórias são assim acrescentados à base documental, criando património vivo num museu que assume a sua diferença. O museu cruza-se com uma linha filosófica dentro da museologia que se chama a museologia social. Também conhecida por nova museologia, que valoriza muito mais as pessoas, menos os objetos, procura trazer as comunidades para dentro do museu e desempenhar funções sociais por via da cultura. Este grupo é um dos 30 que o museu acolhe em múltiplas atividades artísticas e culturais. Verdadeiros amigos do museu, ao qual entregam tempo e afeto numa dedicação que faria inveja aos mais importantes museus do mundo. Coisas que acontecem aqui orgulham-nos e fazem-nos sentir que, de facto, faz sentido pensar na cultura como algo diferente. Até poderíamos chegar à conclusão ou perguntar se não será a cultura a 15ª obra de misericórdia. Mas como o nome indica, este museu é do Trajo, o que significa que São Brás de Alportel tem um valioso património em belíssimas coleções de vestuário antigo e historicamente significativo.
Na sala do vestuário tradicional, o visitante encontra exemplares raros do que de mais típico se usou no início do século XX algarvio. As décadas da Primeira Guerra Mundial estão também representadas com abundância de peças de elevada qualidade. Este museu nasceu no início dos anos 80 por iniciativa de um padre católico, José da Cunha Duarte, que começou a colecionar objetos a partir de 1982. Em 1986, o museu integrou-se na Misericórdia, passando desde então a fazer parte da sua orgânica, constituindo-se como a área cultural, a valência cultural da Santa Casa da Misericórdia. No grupo de bordados que o museu também acolhe, preponderam as senhoras estrangeiras. A comunidade internacional de São Brás de Alportel representa 20% da população e é uma presença habitual no museu. Eu cheguei aqui há 13, 14 anos atrás e comecei o grupo de bordados. Isto é terapêutico. Uma pessoa, tempo moderno, nós estamos sempre aflita, a correr, muito busy. E esta é uma terapia que faz esquecer os momentos muito difíceis. Um museu que combina a utilidade terapêutica à preservação do património histórico numa pequena localidade fora dos grandes centros. Em São Brás de Alportel, a história escreve-se todos os dias com pessoas e para as pessoas, porque os museus guardam memória, mas também as constroem. Em Valença existe um espaço museológico onde os artefactos sublinham a relevância histórica da intervenção da Misericórdia na área da saúde. A antiga farmácia e o antigo hospital estão presentes em muitas peças. A Misericórdia de Valença, fundada em 1498, tem um espólio privilegiado para a história da medicina, farmácia e assistência na área da saúde em Portugal. Até ao 25 de abril, essa assistência era praticamente um exclusivo das Misericórdias. Valença é um dos exemplos do bom acervo deste tipo de material. Criámos um museu, que não é bem um museu, mas pronto, um espaço onde preservamos as coisas que nós consideramos mais importantes e que ainda vão resistindo ao tempo e depois continuar a tentar, eventualmente, recuperar ainda algumas coisas, embora seja difícil porque as Misericórdias, de uma maneira geral, debatem-se com problemas complicados a nível financeiro e não é fácil investir nesta área da cultura porque há muitas coisas que são preciso atender com um aspecto social e que cada vez há mais gente a pedir apoio. Além deste acervo, a Misericórdia possui uma notória coleção de obras de arte associada aos benfeitores, à liturgia e ao culto religioso. Entre outros artistas, evidenciam-se as obras de José Malhoa. Temos algumas coisas interessantes, como os quadros que foram recuperados há uns anos atrás, que têm um bocado da história da instituição, e podemos encontrar os artefactos que existiram da farmácia, algumas coisas do hospital, depois o património de livros, de registros também do hospital, e portanto, das atas de alguns documentos bastante antigos, já do século XVI. A história da Misericórdia de Valença confunde-se em clara simbiose de há 5 séculos a esta parte com a da comunidade em que se insere, sendo um excelente exemplo da preservação da memória desta população. O património das Misericórdias é vasto, significativo e tem interesse nacional. Preservá-lo e pô-lo à disposição das pessoas é uma missão que as Misericórdias têm desempenhado com grande qualidade. Mariano Cabasso, diretor do Gabinete de Património Cultural da OMP, enquadra esta atividade numa visão do futuro. O património das Misericórdias é verdadeiramente extraordinário e único no mundo, pelas vicissitudes que estas instituições foram vivendo ao longo de mais de 5 séculos, e é caracterizado por tipologias muito próprias e muito interessantes, criadas na própria comunidade. Temos assistido às Misericórdias um esforço enorme na preservação deste património, no respeito pelos legados que foram deixados à instituição, e muitas das peças e muito do património que conhecemos
devidamente tratado em grandes misericórdias e em pequenas misericórdias, resulta do respeito por esse legado, porque temos consciência de sermos fiéis depositários muito temporários de um património riquíssimo e importantíssimo. Importa, depois do trabalho que tem sido feito em todas as instituições e que está em continuidade, preservar, mas sobretudo divulgar este património, através do projeto Viver o Património, que pretende abrir estes espaços ao visitante, e sobretudo num projeto mais ambicioso, que é o Museu Virtual das Misericórdias, que depois de perfeitamente contextualizadas as mensagens e as peças, podermos, numa narrativa lógica e coerente, mostrar ao mundo o papel das misericórdias em Portugal, no mundo e, sobretudo, em cada uma das suas comunidades onde elas estão inseridas. Porque é um património que resulta da atividade da instituição, do exercício das 14 obras de misericórdia, e é um património diário, do uso diário da instituição, e isso caracteriza por uma identidade própria destas comunidades. A missão destas instituições, além da social, está cada vez mais vocacionada para a cultura, e isso é um propósito que nós temos de valorizar e saudar o esforço das misericórdias, e é nesse sentido que o futuro nos impõe uma atitude de produção permanente de património, de respeito pelo legado que nos foi deixado e, sobretudo, projetar atividades culturais nas comunidades onde as misericórdias estão inseridas, porque isso é o maior garante da identidade destas instituições ao longo dos séculos. A história das misericórdias cruza-se a todo momento com a história de Portugal e dos portugueses. Cientes disso, as misericórdias têm sabido ser guardiãs exemplares das memórias que são de todos. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção. Siga-nos no YouTube e no Facebook e encontre-nos em www.ump.pt. Contamos consigo, porque a vida dos outros é também a nossa vida.